ar, começando mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E vocês pediram e a gente atendeu. Trouxemos ele, Jean Melo, co-CEO da AGF, para falar de investimento, coisa que tem tudo a ver com M&A, porém de uma forma bem mais democrática, bem mais fluida. Jean, seja muito bem-vindo. Olha, Rafa, primeiro é um prazer, pessoal, estar aqui, falar com vocês, né? A Rafa é uma amiga de longuíssima data, né? Eu estou acompanhando a Baico, eu estou muito feliz. Do nascimento, né, o Jean? nascimento, né? Então a gente já se conhece de longa data, né? E hoje a gente está, né, empreendendo, cada um na sua área, mas que são áreas que de uma forma ou de outra elas são convergentes, né? Em algum momento a gente encontra, né? E assim, para a gente é um grande prazer estar aqui, tentar colaborar de alguma forma, ajudar vocês, falando um pouquinho de investimento, né? E tentar plantar uma sementinha da importância que é começar a investir, né? Num país que é tão difícil, né? Um país que a gente vive aí praticamente de rentismo, né? Em renda fixa. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre mercado financeiro voltado para a renda variável, que é a nossa especialidade. Excelente. E é justamente isso, né? O M&A converge para a ação, o IPO ali, a venda de ações a mercado é o ápice, né? Que o M&A pode oferecer, onde você consegue trazer ali empresas para um capital aberto, uma negociação diária de mercado, porém com essências ali de valuation, com indicadores de liquidez, que é muito isso que a gente vai explorar. Mas antes de começar, Jean, só dá um contexto, como que surgiu a AGF e como que vocês cresceram tanto em tão pouco tempo para ser aí uma das grandes autoridades em investimento hoje no nosso país? Rafa, como que começou, né? Eu vim da área de tecnologia, né? O meu background todo é de tecnologia, minha formação em ciência da computação, mas eu tive um problema na minha vida que eu fui picado pelo mercado financeiro. E muita gente, né? Apaixonou, né? Picado por esse mosquitinho, aí o sujeito se apaixona e aí vai embora. E depois que eu fui picado pelo mosquitinho do mercado financeiro, eu comecei a me especializar, né? Então eu fiz uma pós-graduação em mercado de capitais derivativos, fiz um pós-MBA em valuation na FGV. Então eu fui para essa área, fui me especializando ao longo dos anos, né? Até que eu fui o terceiro aluno do AGF. O AGF foi criado em 2019. Inicialmente eu não estava no AGF, né? E o AGF foi fundado pela Luiz, pelo Fábio e pelo Felipe, né? Que nada mais é do que uma empresa com o propósito de disseminar a filosofia de investimento do maior investidor do Brasil, que é o Luiz Barsi, né? A gente tem lá fora muitos investidores que todo mundo fala, pô, Warren Buffett, Charlie Munger, que recentemente faleceu, né? Então a gente tem alguns expoentes de investimento lá fora e as pessoas ficam idolatrando essas pessoas lá fora. Mas por que a gente não idolatra os ídolos que a gente tem aqui no Brasil? Exatamente. A gente tem tanta gente boa, né? Tanta gente que fez a diferença aqui no país que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Então o AGF ele foi criado para mostrar a filosofia do Barsi, que é uma filosofia que é o quê? É uma filosofia que dá para você a possibilidade de investir em boas empresas a bons preços e que pagam bons dividendos. Essas boas empresas que pagam bons dividendos, elas vão te ajudar no quê? Na sua independência financeira. Ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Porque o Barsi, lá atrás, ele criou um estudo onde ele falou, o INSS não vai ser suficiente para mim. Ele já viu a pirâmide lá atrás. Invertendo lá atrás. É um visionário. Lá atrás ele falou, não faz sentido, isso aqui não vai dar certo. Então ele criou um estudo, ele era auditor na época, né? E ele falou, eu quero ser um pequeno dono de um grande negócio. Se esses caras são donos de várias coisas, como é que esses caras ganham dinheiro? Esses caras ganham dinheiro empreendendo. E como é que eles recebem esse dinheiro? Através de distribuição de lucro. Que é o dividendo. Falou, mas eu não posso montar uma empresa. Eu não tenho condição, não tenho interesse de montar uma empresa. Ah, não, então como é que eu posso ter acesso à mesma coisa que esses grandes caras ganham dinheiro? Posso ser um pequeno dono de um grande negócio utilizando o mercado de capitais, bolsa de valores, para ter acesso a essas empresas e comprar uma fatiazinha dessa empresa, de vários bons negócios. O Barsi fez isso durante muito tempo, ele criou um estudo, né, e faz isso há mais de 50 anos comprando essas boas empresas para compor o que ele chama de carteira previdenciária. Sim. Então a carteira previdenciária, que o mercado batizou,
nada mais é do que essa composição de boas empresas que pagam bons dividendos para que te sustente lá na frente em substituição ou complemento ao INSS. E o Barsi falava isso com muita gente. Ele mostrou um estudo, ele fez um estudo por A mais B provando que precisava fazer isso, que era urgente, levou em vários locais e muita gente riu. Né? Amigos que conversavam com ele, falaram, você tá louco, não vou fazer isso. E ele falou, não, vou começar a fazer. E ele começou a fazer. Em aproximadamente 8 anos, ele conseguiu se aposentar com os dividendos das empresas que ele foi comprando. Isso nessa década o quê? 1970? Isso é década de 50, se não me engano. 50, 60, por aí. Tá? Ele se aposenta com 8 anos de investimento nessa tese. Então ele valida a tese dele. Aí ele valida a tese dele. E o que aconteceu? Naquela época, era muito mais difícil difundir, né? E uma das grandes frustrações do Barsi é que esses mesmos amigos que estavam rindo dele, hoje eles passam dificuldade. Sim, né? Porque estão totalmente dependentes de um sistema que é quebrado, como previdência, uma aposentadoria limitada, sendo que o passar do tempo com uma estratégia financeira sendo feita da forma correta, você consegue ter uma chave de sucesso muito grande. Porque eu não sei se você sabe, Rafa, mas somente 1% das pessoas que estão na idade de aposentadoria são independentes financeiramente. 1%? 1%. E hoje são mais de 40 milhões de aposentados no Brasil. Exatamente. O que eu quero dizer com 1%? São pessoas que... Esses 99% são pessoas que ou depende de ajuda de familiares ou amigos para complementar a renda, que o INSS não é suficiente. Então esses amigos do Barsi que estavam lá estão nesses 99%. Né? E a partir do momento que ele fez esse estudo e ele não conseguiu propagar da forma que ele gostaria, foi uma das grandes frustrações da vida dele. Porque ele acha que era muito importante isso chegar para várias pessoas. Que a gente precisa mudar a cultura de investimentos no país. Exatamente. E aí que entra a Aloíse com o Fábio e com o Felipe. A partir da internet, a gente construiu um curso em 2019, né? E esse curso em 2019, ele trouxe a filosofia do Barsi para que fosse difundida para o maior número de pessoas possível. Através da internet, pegando aquela expertise de 50 anos de teste, Exato. Validação e riqueza comprovada. Comprovada. Um bilionário maior hoje, maior pessoa física da bolsa. Exatamente, que conseguiu uma independência, mantendo uma simplicidade e apostando num método de longo prazo. Exatamente. E aí a gente começa com uma base educacional, tentando quebrar essa barreira, colocar essa informação para o maior número de pessoas possível para mudar. Só que aí a gente começou a ver que também precisaríamos chegar em mais gente. Porque a missão do OGF é simplificar e democratizar a jornada de investimentos. E o curso nem sempre é o mais simples, ou não é acessível financeiramente para muitas pessoas. Sim. E aí a gente começou a perceber, e é onde eu entro, né, que a tecnologia poderia ser utilizada como instrumento para o quê? Para alavancar e democratizar o acesso. Como? A gente pegou, a partir do meu conhecimento tecnológico, a gente pegou toda aquela metodologia que foi ensinada e sistematizamos em uma plataforma de investimentos. A partir daí, todas as pessoas que assinam a plataforma, a partir de uma assinatura mensal, ela tem acesso à metodologia e consegue construir a sua carteira previdenciária, né? E ela consegue ter as metas em número de ações, que a gente pode falar, qual que é a renda, qual que é o objetivo dela, quanto que ela precisa para chegar na renda. Então é uma plataforma que trabalha desde o início de quanto você precisa até o que você precisa para chegar no seu objetivo e quais empresas você pode comprar para atingir o seu objetivo. E aí a gente está falando em 2020, quando a gente criou essa plataforma, que foi quando eu entrei. De 2020 até agora, que a gente está em 2024, a gente tem um produto que vai evoluindo bastante. E aí é uma coisa interessante, porque a gente começou com uma planilha de Excel, basicamente. Empreendedor raiz, né? E as pessoas ficam rindo, falam que não tem que começar, você tem que começar do topo, você tem que ser o melhor, você já chega com um negócio. Não tem nada disso. Você começa pequeno, você começa com uma grande ideia, que normalmente é só você que acredita, né, na sua ideia, e você sabe do que eu tô falando. Sim. Né? Depois que você tem essa grande ideia, muitos vão rir, muitos vão duvidar, mas você é a única pessoa que confia nessa ideia. Então a gente começou com uma planilha lá atrás, depois transformamos no MVP, que foi a público, começou a dar certo. A gente está indo agora, no final desse mês, soltando a terceira versão
dessa plataforma com uma usabilidade completamente diferente, com uma experiência diferente, justamente para que seja intuitivo, que qualquer pessoa que entre na plataforma pela primeira vez consiga também atingir o sonho, o objetivo da liberdade financeira. E a gente começou lá atrás, com poucos alunos, poucos assinantes. Hoje o AGF, através dessa plataforma, a gente é a maior plataforma de renda passiva do Brasil. A gente é a maior plataforma que gera renda passiva no Brasil. O que eu quero dizer com isso? A gente tem mais de 350 mil usuários nessa plataforma, que acreditam na estratégia, que comprovam que a estratégia funciona na plataforma. A gente tem mais de 14 bilhões de reais. 14 bi em 4 anos, Jean? 14 bilhões de reais que estão dentro da plataforma. E nesse período, a gente conseguiu gerar 2,5 bilhões de reais em renda, em dividendos para as pessoas. Sensacional. Ou seja, são pessoas que estão mudando a mentalidade, que acreditaram na estratégia temporal comprovada funcionando, que deram voto de confiança e estão colhendo os frutos. É claro, Rafa, não acontece do dia para a noite que a pessoa vai começar a receber dividendo e vai atingir a meta. O Barsi levou 8 anos. Né? Cada pessoa tem um perfil diferente de acordo com a capacidade de aporte. Mas é um rumo e um norte que a gente está tentando mudar a cultura desse país para colocar o maior número de pessoas possíveis, não dependendo de ninguém. E quando eu falo não dependendo de ninguém, é de ninguém mesmo. É de INSS, é de parentes e principalmente de governo. Desmamar da renda fixa, né? Também da renda fixa. Porque assim, as pessoas hoje em dia, elas ficam, o governo, não sei o quê. Não, esquece governo. O governo não tá nem aí pra você. Isso, exatamente. Você tem que procurar trabalhar, fazer o seu melhor. Acordar, trabalhar e ser melhor 0,00 alguma coisa todo dia para que você ganhe mais dinheiro, para que você consiga atingir as suas metas. E quando eu falo meta, seja no seu trabalho, ou na previdência, ou no investimento, qualquer coisa. É isso, é focar no seu trabalho e dar o seu melhor. E esquece o resto, segue o jogo. Exato. E você traz 2 pontos aqui, Jean, que são fundamentais. Se a gente começar a observar até o perfil da população brasileira, já é muito nítida a nossa inversão de pagantes versus pessoas que recebem INSS. Então, o Brasil tem se comparado muito a países, entre aspas, velhos, porque são pessoas que antes tinham 10, 11 filhos, agora tem 1, 2. E vai chegar um momento que essas 2, 3 pessoas que hoje são gerações atuais não vão conseguir pagar ali para os tios, né, para toda a estrutura de geração mesmo que tem. Esse é um ponto tão importante porque o tempo vai passar você se movendo ou não. Então, se você já pensa e já consegue enxergar, não sei, zero finanças, não é minha expertise, mas se você observar para o comportamento social, você já fica com um alerta amarelo aí na sua cabeça para falar assim, poxa, será que a conta fecha? Será que eu vou conseguir aposentar? Ou será que terá alguma aposentadoria no futuro para eu ou para qualquer pessoa ali de qualquer nível social? Então, esse é um ponto que eu acho que assim, vocês estão no time exato para poder trazer isso para a população. E muito que o M&A fala é disso, né? Time. Aí você cria um produto pegando uma mente extremamente brilhante, bilionária, usa uma tecnologia para pegar todos os insights e como essa mente bilionária que faz isso há 50 anos pensa e começa a replicar para uma população que minimamente, né, com um alerta amarelo, consegue entender que vocês estão entregando aí um ouro para uma geração que vai ser o 1%, né, daqui 20, 30 anos. Então, assim, não é à toa, né, que a AGF está se posicionando e se tornou aí a maior plataforma de renda passiva do Brasil, daqui a pouco buscando a América Latina e mundo, porque vocês estão entregando algo realmente diferenciado. E justamente nisso, Jean, eu queria te fazer uma pergunta. O método BEST que vocês criaram, né, que o Barsi criou, que o Barsi vem testando isso, hoje quais são os principais pilares, então, nessa tese que vocês acreditam? Essa pergunta ela é boa, né? E eu acho que ela encaixa para a pessoa que ela fala assim, como que eu começo, né? Eu quero começar a investir, eu quero mudar essa realidade, estou preocupado com o meu futuro. Inclusive, até pegando o gancho que você falou, a gente acabou de lançar essa semana, no YouTube, um documentário inédito sobre o INSS. Eu vi, o INSS vai quebrar. INSS, a bomba relógio, né, que é o INSS. E ali a gente mostra claramente como a gente tem um sistema deficitário. Né? A gente tem um déficit hoje de 300 bilhões de reais. Mas vai quebrar, Jandir? Não, quebrar não vai quebrar. O que vai acontecer é que não vai ser suficiente.
né? E a nossa mensagem não é de forma alguma falar com as pessoas para pararem de pagar o INSS, não é isso. É que você precisa se mover, né? Ficar atento para justamente o que você falou. Vai chegar lá na frente, não vai ser o suficiente para você ter uma condição de vida, um padrão de vida que você tem hoje. Então você precisa ter algum outro tipo de renda complementar, se preparar para que você tenha o conforto que você tem hoje para sua família, né? Então isso está muito claro que a gente tem um déficit de 300 bilhões, né? Os direitos em 2019 já foram reduzidos e agora, junto desse documentário que foi lançado, reabre a discussão de uma nova reforma do INSS. Então é isso que a gente está trazendo, mas a gente tenta trazer dentro desse documentário alternativas para as pessoas que querem procurar um caminho diferente, uma solução diferente, assim como todos nós do AGF, como o Barsi, né, conseguiu conquistar a liberdade financeira através desses investimentos. Então, quando a gente começa a falar assim, pô, eu quero mudar, como é que eu faço? Né? Acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro para as pessoas é que não existe você ficar rico em bolsa de valores. Esse é um conceito que a gente tem que quebrar logo de cara. A bolsa de valores não te deixa rico. O que te deixa rico é o seu trabalho. É o seu trabalho que vai te dar dinheiro para você aportar, ou seja, investir nessas empresas da bolsa de valores. A bolsa de valores, ela vai ser um catalisador, vai potencializar os seus resultados, os seus esforços dentro do quê? Do seu negócio. E aí entra a Baico nisso. Porque o cara, ele pode ser um empregado e tá tudo bem, mas a gente tem um perfil hoje no Brasil que está mudando bastante, que são os empreendedores, e a gente tem muito empreendedor, né? E quando você é o empreendedor, você tem que fazer o seu negócio ser melhor a cada dia, seja pensando em novas estratégias, seja fazendo uma fusão, uma aquisição, ou o que seja, para você se tornar maior, e aí a sobra de capital do seu esforço, você investe na bolsa, em boas empresas, para você ser um pequeno dono, né? E aí então você conseguir conquistar a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria. E aí tem um outro ponto que é importante. Quando as pessoas vão para a bolsa, elas pensam que é um mundo assim paralelo. Sim. Né? Acha que aquele monitor com um monte de informação, que aquilo lá, quanto mais informação tiver, o cara ele acha que aquilo que vai fazer mudar, fica pregado no monitor o dia inteiro olhando cotação subindo, caindo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Você olhar para a bolsa, ficar olhando o monitor o dia inteiro não vai fazer uma ação subir ou cair. Não tem nada disso. Você precisa focar no que você é bom. E às vezes as pessoas se perdem ficando o dia inteiro olhando bolsa de valores em vez de colocar dinheiro e esforço no seu trabalho, no que você é bom. Para gerar resultado e o resultado catalisar através de investimento correto. Exato. E aí entra um outro ponto que é o quê? Quando a pessoa vai para a bolsa, ela pensa que esse mundo paralelo é diferente do mundo real. Então, a pessoa chega numa empresa e olha uma empresa, ela olha de uma forma como se fosse um número, subindo, caindo. Muitos falam um papel, né? Um papel da empresa tal, da Petrobras, papel da... Não, é uma empresa. Aquilo não é uma cotação, é uma empresa. É uma empresa. E aí, o que você pode tirar proveito como empreendedor, seja você grande ou pequeno? O mesmo conhecimento que você tem de mercado no dia a dia, ele é perfeitamente aplicado em qualquer empresa da Bolsa de Valores. Você, quando é um empreendedor, o que você busca em última instância? Lucro. Lucro. É o que você coloca no bolso. Sim. O resultado do seu esforço numa empresa, ele é o lucro. Você, como empreendedor, você fica perguntando toda hora aqui no Baico, que você tem o seu algoritmo de cálculo, né? De das M&A, avaliações de das empresa. avaliações das empresas. Toda vez assim, ó, eu tenho a Baico. Quanto que custa a Baico hoje no algoritmo? Vou ficar abrindo. Aí, de repente, o algoritmo dá lá R$10, por exemplo, por share, por ação. Aí, você fala, não, hoje tá ruim, hoje eu não vendo não. Aí sobe pra 20. Não, agora eu vou vender. Ah, não, agora caiu pra 5. Não, agora eu não vendo, entendeu? Então, assim, não faz sentido. Isso é loucura, isso é irracional. E você começa a ficar fissurado em algo que você não controla, uma vez que quem faz esse tipo de especulação é o mercado. Exato. Então ele vai trazer ali variáveis positivas ou negativas que estão totalmente fora do seu controle e você começa a entrar ali em uma série de obsessão mesmo, de então o padrão é esse, viu? Quando acontece isso... Exato. O Benjamin Graham, que é um dos maiores investidores de todos os tempos americano, ele falava que o mercado ele é um ser irracional, um maníaco depressivo. Tinha dias que você chegava para ele,
esse maníaco depressivo que é o mercado, você ia conversar com ele, ele te dava que sua empresa vale R$1.000 a cota. Mas outro dia ele estava muito depressivo, ele colocava R$1. Entendeu? Então isso é o mercado. Aí você vai na onda do humor do mercado, aposta o seu tempo e a sua riqueza naquilo ali que você não controla. Exato. Então assim, o mercado ele é irracional, não tem como você prever. O que está sob o seu controle é o seu trabalho, né? E o lucro. Esse é o ponto interessante, o lucro. Porque se você como empreendedor procura o lucro, dentro dessas empresas que você pode investir, que são potenciais investidas, você também deve procurar o lucro. Você repete um padrão daquilo que você faz acontecer. Exatamente. Então você procura o quê? Você vai comprar um negócio aqui, quando você vai fazer uma avaliação aqui na Baico, você chega numa empresa, um cara, o que ele olha? Ele olha o histórico, primeira coisa. Ele vai olhar o histórico. Essa empresa é uma empresa que ela é perene, que ela tem um histórico de lucros consistentes, ela tem muita volatilidade nos resultados, ela tem dívida, ela distribui lucros de forma constante, perene, ela está inserida dentro de um negócio que tem barreira de entrada ou barreira de saída, né, que talvez é um conceito que a gente pode falar um pouco mais. Então, assim, isso tudo que eu estou falando gera liquidez para o ativo. Não só liquidez, mas te traz uma história aonde te dá uma confiança para você estudar uma empresa que está listada no mercado com os mesmos inputs, com as mesmas premissas que você olha um negócio na vida real. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Então, o que você sabe aqui, o que você coloca em prática aqui no mercado real, você vai colocar aqui também na Bolsa de Valores. E a partir do momento que você tem essas premissas todas definidas, aonde que são os melhores setores? BEST. A gente criou um negócio que chama BEST. O que é a sigla BEST? Eu sei. Banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Por que BEST? Muitos devem estar se perguntando por que BEST. A gente procura setores que são extremamente perenes e sólidos. Banco. Haja crise ou não, o banco vai ganhar. Crise ou não, banco está ganhando dinheiro, né? E quando a gente fala de ganhar dinheiro, é dinheiro em qualquer situação. É igual você falou, com crise ou não. Por exemplo, energia. Você sai para viajar, você ficou um mês fora. Quando você chegou, o boleto da conta de luz está lá. A conta de luz está lá. Você usou ou não, mas está lá. Então são normalmente produtos e serviços ou empresas que têm um diferencial que mesmo que você não use, você está pagando. E são extremamente difíceis de replicar. Você, se quiser hoje criar uma empresa de energia, você não consegue criar. Não consegue. Né? Se você quiser criar uma seguradora, você não conhece. Olha o seguro. Você paga seguro e reza para não usar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, telecom, a gente tem barreiras gigantes de entrada como a Vivo, por exemplo, né? Que é uma das maiores do mundo aí no setor. Né? E saneamento. Saneamento é um negócio extremamente fundamental. Mesma coisa, você vai viajar, tá lá a sua conta de água. Sim. Né? Então são todos setores que são extremamente sólidos, né, que são bons pagadores de dividendo historicamente e que, de acordo com o preço adequado, vale a pena você estudar a empresa se ela tem as características e o perfil que você julga interessante para começar a compor essa carteira previdenciária, né, gerando esse investimento. Essa sobra de esforço que você tem na sua empresa real gera essa sobra para você investir do lado de cá nessas empresas dos setores BEST. E por que esses setores BEST, além dessa perenidade e estabilidade? É que são setores menos voláteis também. Muitas vezes, para quem está começando, se você entra numa empresa de commodity, e o que eu quero dizer com uma empresa de commodity? Empresa tipo Vale, Petrobras, que está exposta como matéria-prima a commodity, que é o principal negócio delas. E até variação cambial, que é outra coisa que o Brasil perde muito. Muita coisa. Variação cambial, variação da commodity que é oferta e demanda, então, sim. Assim, é muito mais complexo para quem está começando. Então, para quem quer começar e talvez até ficar o resto da vida em setores BEST e construir uma carteira, por exemplo, uma empresa de cada setor, vai se dar muito bem. Né? Então você escolhe poucas empresas, compõe essa carteira e começa a comprar de forma recorrente. E isso eu acho interessante porque vocês também quebram essa visão, né, que a educação financeira trazia de que pulverize o máximo para você diminuir o risco. Vocês falam o oposto, escolham poucas para vocês dedicarem, acompanharem e terem minimamente um controle sobre aquele ativo que faz parte ali da sua carteira. E logicamente, parando para pensar, é até
humanamente mais saudável, porque você vai ter ali 5, 6 ativos, você vai ter menos emoções, menos frustrações, e entende que o seu foco está aqui, por mais que talvez aquele dividendo que eu esperava não aconteceu, mas isso não vai me desmotivar, isso não vai me acamar ali, igual muitas pessoas perdem muito em ações, porque tem ali na carteira 30, 40 ativos. Chega um momento que você já não sabe mais o que você está fazendo. Exatamente. Esse ponto que você tocou, ele é muito, muito importante, interessante, porque a máxima de mercado, e qualquer livro que você lê normalmente, padrão de mercado, vai falar da diversificação. Exato. Mas a diversificação ela é diferente de pulverização. A grande maioria, ele pensa que tem que pulverizar. O OGF, ele é a favor de uma diversificação saudável. E outro ponto importante, é uma diversificação que acontece com o tempo. Por quê? Vamos supor que você quer começar a investir hoje, tá? A Bolsa de Valores ela tem aproximadamente 450 empresas listadas. E eu acho isso fantástico. Porque imagina que você vai num restaurante e você tem um cardápio com um monte de coisa lá listado. Você tem a opção de escolher a melhor comida que você queria. É a sua favorita. A Bolsa de Valores é a mesma coisa. Ninguém está te obrigando a escolher determinada empresa. Você tem um leque de empresas e você pode escolher a melhor para você ser sócio. E olha o que eu estou falando, para ser sócio. A mentalidade é muito diferente de um cara que tem uma empresa como sócio. Porque quando você se torna sócio de uma coisa, nós que somos empreendedores acreditamos no quê? Num projeto. Exatamente. E esse projeto que vai fazer acreditar e continuar na empresa. Então você se torna sócio dessas empresas. Então você, começando, vai escolher a melhor desse leque. Então imagina, por exemplo, você já é cliente do Banco do Brasil. Estou pegando aqui um nome aleatório. Mas o Banco do Brasil é uma que estaria inserido no setor BEST. Né? Então você, cliente do Banco do Brasil, você tem uma excelente experiência que já mostra que talvez o banco tenha evoluído, está vendo como é que ele trata o cliente, como é que eles estão trabalhando com oferta de produto. Então, opa, parece que é interessante ser sócio do Banco do Brasil. Um negócio sólido, tem reputação, Exato, tem tempo. Tem tudo aquilo. O histórico mostrou algo relevante. Exatamente. Então o histórico mostrou, você fala, pô, eu vou comprar o Banco do Brasil. Então se você comprou uma única empresa, você não comprou 10, você comprou a melhor. Com o melhor preço que você achava no momento. E você começa com essa única empresa. Uma vez que essa empresa, o Banco do Brasil, deixou de ser a mais interessante, ou seja, o preço subiu e o dividendo dela caiu, não está mais atrativo, você passa para uma próxima empresa do setor BEST que está interessante no momento e começa a aportar nela. O objetivo é híbrido de buscar a ação pelo melhor preço, mas que pague o melhor dividendo, ou o objetivo é o dividendo? Não, o dividendo ele vai ser um balizador. Ele vai ser, no final das contas, um decisor. Como é que é o nosso corte? O nosso corte ele é 6% que a gente procura no mínimo de dividendo. Então, 6% do valor da ação. O que acontece? A gente... é extremamente difícil a gente falar, até para uma pessoa que está começando, quanto vale uma empresa. Você sabe muito bem disso. Extremamente subjetivo, é? Isso que eu ia falar, extremamente subjetivo. Né? Mas para o investidor, ou para um pequeno investidor, ou para quem está começando, uma empresa vale quanto ela te remunera. Esse é o ponto que é diferente. A capacidade de geração de retorno seria um possível valuation. Exatamente. É uma métrica que, se você olhar... Você faz a conta de trás para frente. Ele vai te dar quase um valor parecido com o valuation que o cara pode apostar. Vai ser muito próximo. Então, você pega essas empresas que são muito boas pagadoras de dividendo, que têm uma estabilidade de caixa, uma previsibilidade grande, o valuation vai ser muito próximo dessa técnica. Então, o que você faz? Você pega o dividendo médio dessa empresa dos últimos 6 anos ou 5 anos, por exemplo. Ou seja, você tem um histórico. Certo. Então, você soma todos os dividendos, divide por 5 ou por 6, você vai ter o dividendo médio. Pegou esse dividendo médio, divide por 6%, ou seja, 0,06. Isso vai te dar o que a gente chama de preço teto. Da ação. Da ação. Certo. Ou seja, é o máximo que eu tenho que pagar nessa ação para me dar um retorno de pelo menos 6%. Então, olha que interessante. Eu não estou falando quanto ela vale. Eu tô olhando o preço dela com base no que ela me remunera. Então, se essa empresa ela tem as condições de histórico perene, ela está inserida no bom negócio, tem todas as condições que eu estou interessado e está abaixo desse preço teto dos 6%, ela é um potencial para que eu faça o meu investimento. E aí que entra a beleza do mercado financeiro. Porque o mercado ele te dá grandes oportunidades com a volatilidade.
Então a volatilidade te dá a oportunidade de comprar a preços mais baixos. E se o preço cai, a relação do dividendo aumenta. O percentual que a gente chama de dividend yield. O que é o dividend yield? É o dividendo pago pelo preço da ação, essa é a relação. Então, o dividendo pago dividido pelo preço da ação te dá o percentual que é o dividend yield. Então, à medida que a cotação cai, o yield aumenta, o retorno de dividendo aumenta. E aí tem uma diferença que é muito grande da nossa estratégia em relação a outras estratégias. Enquanto a maioria, quando vê o Jornal Nacional lá, o William Bonner falando, a Bolsa de Valores hoje caiu 10%. Todo mundo, nossa, tá horroroso. Tá péssimo. Igual agora, tá todo mundo falando que o mercado tá péssimo, tá caindo. Né? A gente tá comemorando. Por que a gente tá comemorando? Porque tem uma diferença do investimento em ação em relação à renda fixa. A renda fixa, ela te remunera pelo seu capital investido. A renda variável não é assim. A remuneração é baseada no seu número de ações. Sim. Quanto mais ações você tiver, o dividendo que você vai receber é maior, porque o dividendo ele é pago em função do número de ações. Então olha que interessante esse conceito. Se a ação está caindo e eu aporto sempre o mesmo valor, se eu comprava uma ação, agora eu vou conseguir comprar duas pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço que eu estou desembolsando. Exatamente. E aí, essa é a magia. Essa é a magia. Então a gente fica feliz, porque a gente consegue atingir as nossas metas mais rápido, comprando com o mesmo valor financeiro, mais ações. E aí, se uma empresa ela é um bom projeto, um bom negócio, ela vai subir, ela vai distribuir mais dividendos, e quando isso acontecer, você vai colocar muito mais dinheiro no bolso. Excepcional. São pontos, Jean, que, obviamente, com o estudo, com a tecnologia, você consegue ter até uma tomada de decisão muito mais rápida, já balizando nesse método que o Best traz, né? E, logicamente pensando, ele é bem racional. Mas existe variação de uma empresa pública, privada ou não? Ou a conta tem que ser essa para que a tomada de decisão seja mais assertiva? A empresa privada, eu acho que é difícil a gente ter acesso a todas as informações, né? São poucas que disponibilizam, né, a informação de forma pública para entender. Então, numa empresa privada, se você tiver informação esse histórico, ela pode ser interessante. Mas, de novo, não basta ser só o dividendo. O projeto tem que ser atrativo. Essa empresa tem que ter perspectiva. A perenidade não só no histórico, mas também como ela está se posicionando para o futuro. Exatamente. Tem bancos que ficaram parados, tem bancos que estão avançando cada vez mais com produtos rentáveis, com menos pessoas e mais tecnologia. E aí a gente começa também a fazer uma análise mais mercadológica e individualizada para poder tomar uma decisão dessa. Exatamente. Olha para você ver que interessante. Tem uma empresa listada no mercado que eu acho que é uma das empresas mais interessantes que tem no país hoje. É uma empresa centenária, uma das mais antigas do país também. É a Klabin. A Klabin, para quem não conhece, ela é uma empresa de papel e celulose, tá? Então ela tem as florestas, ela extrai aquela celulose e cria caixas. Então, essas caixas de hortifruti, caixa de cerveja, saco de que é uso diário. Então assim, ela exporta um pouco, ela é uma empresa bem verticalizada, onde ela consegue exportar quando o mercado interno está ruim, e quando o mercado interno está bom, ela aumenta a produção de papelão, etc. Um monte de coisa. E aí, essa empresa, ela é uma empresa que sempre paga bons dividendos de forma trimestral, né? E há uns tempos atrás, alguns anos atrás, ela falou que ia fazer um investimento de não sei quantos bilhões. Se não me engano, era no meio de uma crise, foi em 2019, 2018, se não me engano, que falou que ia investir, não sei se era 12 bilhões, era algo estratosférico. Todo mundo falou, esse povo tá louco e não sei o que e mercado tal. em down e eles... não dá, esses caras estão loucos e tal. Então, assim, a pessoa que estava naquele momento na Klabin e recebia os dividendos, ela poderia ter ficado assustada. Porque, será que meu dividendo vai diminuir? Já que eles vão ter que reter mais essa grana para investir, vão fazer dívida, etc. Mas se a pessoa conhece o projeto e estuda as empresas e quer ser um sócio dessas empresas, e aí entra a importância de ter, que a gente foi mudando de assunto, a importância de ter poucas empresas na carteira, justamente para você conhecer a fundo essas empresas. Se você tem 40, 50 empresas, é impossível você conhecer essas Exatamente. empresas. Né? Então, quando você tem poucas empresas, igual essa Klabin, você vai a fundo, estuda, conhece o projeto. E se você estivesse estudando o projeto, conversando com a RI, participado, tudo com informação pública, você saberia que aquele projeto, depois de pronto, ia ter um incremento de 40% no EBITDA da empresa. 40% no EBITDA? 40%.
40%. E tem um outro detalhe importante. De acordo com a política de dividendos da empresa, na época, a distribuição de dividendo era baseada no EBITDA. Era 20% do EBITDA ajustado. Muito alto. Então, assim... Muito bom. Para quem está atento, para quem está acompanhando as empresas e quer ser um pequeno dono, essas oportunidades elas aparecem. Mas não tem como você abraçar o mundo e achar que você vai ter um nível vai ter uma conexão, uma familiaridade com as empresas se você tem 40, 50 empresas. Se você quer ter 40, 50 empresas, você compra um fundo, compra um ETF. Aí faz mais sentido. O problema é que você nunca vai ter conexão. Né? E o fundo pulveriza tanto que às vezes metade ele acerta, metade ele erra e ele fica dentro de margem de mercado. Exatamente. E pode perder a capacidade Exatamente. de exponencializar, né, uma aposentadoria que talvez levaria 25 anos para ser feita e um método aplicado faz em 8, 10. Exatamente. Uma dúvida, Jean. Só uma coisinha. Nós nos consideramos investidores influenciadores. É um pouco diferente. Né? A gente tenta influenciar as pessoas porque somos investidores profissionais. E a gente se caracteriza como investidores empreendedores. É bem diferente. Então a gente gosta do business, dos negócios, que vocês também gostam aqui, né? E o cara que tem esse sangue empreendedor, ele tem muito perfil de investidor empreendedor. Né? Então tem muita conexão isso com o cara que empreende no dia a dia, porque ele já gosta disso, ele gosta de conhecer negócio, fica curioso, quanto que essa empresa ganha, será, né? A gente fica perguntando isso, né? Então tá público. Tá público, você pode tomar uma decisão melhor, mas a pergunta que eu queria te fazer, trimestralmente eu recebi o meu dividendo, esse dividendo eu começo a fazer a magia então do composto, né? Ou seja, a empresa me pagou por eu ter ela e eu posso cada vez mais me posicionar como um sócio mais relevante. Diferente de uma ação crua, que se eu comprei por 5 e vou vender por 5,50, eu realizei o meu papel, não tenho mais ação e tenho o lucro daquela operação. Já a filosofia do dividendo é o reinvestimento, sempre para aumentar o posicionamento, né, ou no método BEST ou naquele ativo que você escolheu, sendo cada vez mais relevante. Quanto mais relevante, mais dividendo você tende a ter. É exatamente isso. A gente tem duas formas de ganhar dinheiro no mercado. Ou você tem o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Você compra na baixa, na teoria, vende na alta. Né? Então eu comprei por 5, vendi por 10, ganhei 100% e embolsei aquele lucro. A outra possibilidade é você ter esse retorno através dos dividendos, que é a nossa vertente. Qual que é o problema do ganho de capital? Nós temos alguns problemas. Primeiro, que é muito difícil você saber se a empresa está barata ou cara para você fazer um aporte significativo, né, e ter esse retorno. Não é para qualquer um. E muitas vezes as pessoas não têm a paciência suficiente para que isso realmente aconteça. A grande maioria não vai ter. E estatisticamente a gente vê que as pessoas perdem muito mais do que ganham. Então isso acaba sendo um ambiente especulativo. Porque se você tem uma empresa que é boa, que te dá dividendos, para que você vai vender essa empresa? Sim. Não faz sentido. Você tem uma poupança. Você vende a vaca leiteira. Você tem uma renda passiva ali. Não faz sentido. Quando você tem um investimento de ganho de capital, imagina o seguinte, você comprou uma linda obra de arte. Você pegou a obra de arte, colocou lá pendurada, Picasso, lá na sua casa. É maravilhoso. Você pagou 20 milhões de reais naquela obra de arte. Mas você não ganha nenhum centavo com aquilo. Exatamente. Você vai ficar o resto da sua vida olhando para aquele quadro maravilhoso, mas que não vai te gerar renda. Isso é um passivo também. Isso é um passivo. Sim. Então, para você ter algum tipo de probabilidade de ganho nesse tipo de empresa, que são especulativas, você precisa vender. Isso é muito estressante. A maioria das pessoas não vai dar conta de suportar. Agora, quando a gente tem uma estratégia que é do investimento, você não pensa em vender. Você é um acumulador. Você pode ter uma sociedade com essa empresa pro resto da sua vida. Você vai sempre comprar mais, você recebe os dividendos trimestrais, ou quando ela paga, o preço tá bom, eu reinvisto. Opa, não tá legal essa empresa, tá com preço alto, deixa eu ver outra empresa da minha carteira, invisto na outra empresa. E faz o dinheiro por ele mesmo gerar mais dinheiro. Exatamente, é isso aí. Você aporta, você tem o seu aporte, muitas vezes, se você pega o seu aporte e soma com o dividendo que você recebe, é o modo turbo, né? Então, a empresa está te dando dinheiro para você conquistar a sua independência financeira mais rápido ainda, né? Então, isso é muito interessante, porque o mercado, Rafa, ele é 90% comportamento. Sim. Técnica é 10%.
O cara vai ler 200 milhões de livros e vai falar a mesma coisa no final das contas. Mas o comportamento é algo que a pessoa tem que aprender. E o comportamento está no consumo, está onde que você dedica a sua receita como pessoa física, pessoa jurídica, que volta no método BEST, que é onde que tudo tende a estar nesses 4 setores, né? 5 setores que vocês apostam. É o comportamento desde quando você está poupando para investir e a partir do momento que você entra no mercado também. Porque quando você entra no mercado, o mercado financeiro é um negócio muito interessante. Se você não se conhece bem, ele vai te apresentar a sua pessoa. Então você vai ser exposto a medo, ganância, soberba, né, humildade, tudo. O mercado ele vai te ensinar absolutamente tudo que talvez você não tenha aprendido na vida. Então, é uma aula diária, você nunca sabe tudo e você sempre tem que ter a humildade de aceitar o que o mercado está te mostrando. Então, as pessoas muitas vezes não têm um perfil ainda adequado de investimento. Elas querem as coisas para ontem, ainda mais num mundo tão imediatista igual Exatamente. A gente tá vivendo, né? Mundo especulativo de Bitcoin, disso, de NFT, que pega um caso isolado e coloca como se aquilo fosse uma verdade autoral. As pessoas tendem a ir pelo mais fácil e esquece que o tempo sendo feito com estudo e o acúmulo, né, desse comportamento, essa disciplina de reinvestir e buscar é onde que está o segredo de quem vai se destacar aí dos 99% que vão, né, entre aspas, sofrer aí por uma limitação financeira. Exatamente. Então, assim, a pessoa ela tem que acostumar com o mercado e aproveitar os momentos de volatilidade, de crise, né, para você aumentar a posição. Porque a pessoa que é uma investidora, ela tem que ser uma eterna otimista. Exatamente. Como um empreendedor, né? Também. Se você não for otimista, você está no ramo errado. Sim. Empreendendo ou investindo. Você tem que acreditar no seu país, você tem que acreditar que vai ser melhor, né? Porque, assim, se a gente não melhorasse, Rafa, a gente estaria até hoje sem geladeira, vivendo em cama de palha, em rede, né? O mundo ele vem evoluindo, as coisas estão melhorando, então a gente tem que ter o otimismo que o nosso país vai melhorar e que aqui tem um mato muito alto para cortar ainda. Que é uma oportunidade imensa para quem consegue ver. Que é uma oportunidade. Quando você vai lá para fora, você vê muita gente falando que eu vou investir fora do país, não sei o que e tal. Tudo bem, a gente respeita isso, mas aqui tem uma oportunidade gigantesca ainda para ser explorada. Tanto empreendendo quanto investindo nessas empresas, né? Porque lá fora já está muito mais consolidado. Exatamente, os prêmios são menores. Exato, exatamente. Então aqui a gente consegue utilizar um pouco do nosso conhecimento, oportunidades que a gente ainda vê para essas empresas com esse projeto, para se tornar sócio. Eu acho que esse é o caminho, mas é difícil. A gente tem que, trabalhar a mentalidade das pessoas, porque nem sempre as pessoas ainda estão preparadas, né? Exatamente, vocês estão num momento muito certo, porque está visualmente claro até o perfil social. Acho que isso talvez se você não acredite em ações, não acredite nisso, olha para a sua família, que você vai entender o que a gente está tentando dizer. Quantos tios você tem, quantos filhos eles têm. E quem que vai pagar a conta dessa estrutura maior, né? Dessa estrutura mais pesada. E esses filhos talvez vão ter cada vez menos filhos e a gente tende a ser um país de pirâmide invertida e que a conta não fecha numa dependência como a gente tem. E é, assim, genial o que vocês estão fazendo. Uma curiosidade, Jean. Vocês têm a plataforma e vocês operam como corretora ou a plataforma ela faz os insights para você tomar a decisão e a liberdade da corretora que você quer usar? A gente começou inicialmente, né, com a plataforma somente trazendo a estratégia. Então a pessoa importava da B3, né, as ações e mostrava toda a estratégia que ela tinha que seguir. Com a meta, como é que está indo a renda, quais são os objetivos, então já trazia tudo para a pessoa. Só que quando a gente fala de simplificar e democratizar, a gente tem no Brasil ainda, principalmente no mercado financeiro, parece que a gente está na década de 90, parece que as coisas não evoluíram. E como a nossa proposta é essa, o que a gente falou? Nós precisamos cortar intermediário. Sim, fazer. Né? Porque quando você fala para a pessoa começar a investir, igual quem está escutando a gente, fala assim, você vai abrir uma conta na corretora X, depois que você abrir, você baixa o app, aí depois você sincroniza, depois quando você comprar lá, você volta aqui. Então, assim, é complexo essa estrutura. A gente falou, se a gente tem tanto usuário, né, tantas pessoas que já estão operando por outras casas, etc., por que não trazer esses caras para operarem dentro da nossa casa?
né? O AGF se tornando uma corretora, né, onde as pessoas conseguem trazer as ações para dentro do AGF e operar dentro da própria plataforma sem necessariamente estar dentro dessas outras corretoras. Então, esse é o nosso próximo passo. A gente vai cortar esses intermediários e agora no segundo semestre as pessoas já vão conseguir operar, comprar e vender ação dentro da plataforma utilizando a estratégia. Excepcional, porque você não só verticaliza, começando do nível educacional, do nível de metodologia, que hoje a gente é carente. A corretora está ali, te coloca papéis que talvez sejam muito mais propensos para ela ganhar como uma intermediadora do que, de fato, cumprir ali um padrão social, que foi o que você abriu o podcast falando, né? A AGF é muito mais do que uma educadora financeira, é uma responsabilidade social que a gente tem que se posicionar como empreendedor. Isso, sem dúvida nenhuma, cria um valor, coloca vocês em outro patamar, né, totalmente diferenciado e admirável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia só complementar uma coisa antes. Eu acho que poucas empresas no mundo e no país têm propósito real dentro da sua missão. Um propósito. Muitas falam do ESG, que eu tenho no seu... Não, o AGF ele tem um propósito da empresa, na concepção da empresa, que é mudar a cultura de investimento do país. Democratizar, ajudar as pessoas. É isso. Então, para todo mundo que hoje está dentro do AGF, todas as pessoas, eles abraçam essa cultura que é fantástica e compram a ideia e todo mundo vai junto, né? As pessoas veem muitas vezes o Barsi, eu, a Aloysio, o Fábio, o Felipe, mas tem uma série, uma equipe gigantesca por trás que tem o mesmo objetivo caminhando junto para mudar a realidade desse país. É o que a gente tenta fazer todo santo dia quando a gente acorda. E está conseguindo em 4 anos. Olha, amém, tem muito trabalho. O que vocês devolveram para a população em 4 anos, assim, em elementos, pílulas fáceis, diárias, que começa ali a trazer um nível de consciência, né? Acho que quando a consciência ela é atingida, é mera consequência ali entregar ferramentas para poder potencializar o valor delas. Com certeza. Mas uma curiosidade, Ian, como foi conhecer o Barsi? Não, essa pergunta também é legal, porque assim, o Barsi, ele é uma grande inspiração para todo mundo, né? Eu lembro a primeira vez que eu conheci o Barsi foi pessoalmente, né? Acho que foi em 2018 ou 2019. Né? Ele era ainda presidente do Corecon e ele dava algumas palestras restritas em São Paulo. Então eu saí daqui de Belo Horizonte, fui para São Paulo, né? Mineirinho e tal. E me surpreendeu muito a simplicidade do Barsi, né? Porque, assim, apesar de eu já investir há muitos anos, né? Eu invisto desde 2007. O Barsi, ele foi meio que a consolidação de tudo que eu acreditava numa estratégia só. Eu já empreendia e quando aquele velhinho lá falava ser um pequeno dono de um grande negócio, você receber a distribuição de lucro da empresa, aquilo conectava com o que eu sabia. Era o que eu vivia na minha empresa, na realidade, na empresa de tecnologia. Era isso que eu esperava. Pô, é isso, não é esse negócio de compra na alta, vende na baixa, né? Essa loucura, né? E aquilo me conectou muito. Então, quando eu encontrei com ele a primeira vez e vi aquela simplicidade, a humildade, a pessoa que tem paciência para conversar com todo mundo, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim, seu Barsi, o senhor mudou minha vida, minha maneira de pensar, de investir. Como é que eu posso, de alguma forma, retribuir, né, o que o senhor fez para mim? Ele falou assim, a única coisa que eu gostaria que você fizesse é espalhar essa palavra para outras pessoas. Nossa. É a única coisa que eu te peço. Eu até arrepio. Uhum. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer, desde então. Aí eu entrei no AGF, né? E ele pediu para você dividir aquilo que você sentia para tentar multiplicar a camada de pessoas para ter essa consciência que você já tinha. Exatamente. E aí, através da plataforma, a gente tem tido sucesso com isso. É claro que tem baixa penetração, a gente fala de 300 mil, mas a gente tem 5 milhões de investidores hoje na Bolsa, que é pouquíssimo. É pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Isso com uma população de 220 milhões de habitantes, a gente está falando de 0,2. É muito pouco, né? É. E assim, e até hoje, quando eu encontro o Barsi, eu ainda tenho um frio na barriga. Ah, imagino. Né? Porque é uma grande lenda. honra também, né? É uma lenda, é um privilégio, assim. E ser sócio de um cara desse, já acho que você conseguiu ultrapassar não só uma realização empreendedora, uma realização da sua inteligência por ter a visão de tecnologia, trazendo para o mundo das finanças, mas sendo sócio aí de uma pessoa icônica, respeitada de A a Z pela pessoa
mais fina nas finanças e mais inexperiente, que tem uma admiração heterogênea, né? Então, assim, todos ali têm uma mesma visão, isso é muito difícil. É difícil e, assim, é realmente um privilégio, é um MBA por dia, a gente costuma brincar. Isso deve ser genial. Cada dia é um MBA, então, assim, é impagável o que você aprende, né, com uma pessoa que tem mais de 50 anos de experiência de mercado, né? E o Barsi pegou tudo, né? As pessoas costumam brincar, às vezes, e falam assim, ou falar sério, né? Naquela época era mais fácil. Era muito mais fácil que hoje. Hoje é difícil. O Barsi chegou lá porque ele comprou Banco do Brasil a centavos. Amigo, deixa eu te falar, não foi fácil. Não foi fácil. Pensa que você teve um ele confisco, nem via, você teve ditadura, né? Congresso fechou. Aconteceu tudo de pior no país e ele continuou fazendo a mesma estratégia, faça chuva ou faça sol. Muita gente caiu no meio do caminho, ele continuou fazendo a mesma coisa. E o mais genial, ele não ficou seduzido pelo mundo capitalista. Ou seja, quantas pessoas que ganham ali 1 milhão falam, poxa, agora é hora de mudar de casa, de vida. Isso fala muito, né, na mentalidade que ele traz. Quanto mais você ganha, as pessoas normais tendem a gastar mais. Ele foi o inverso. Quanto mais eu ganhava, mais eu entendia que eu estava no caminho certo. E atingir o bilhão, que sim, é uma exceção hoje num país como o nosso, com uma desigualdade tão grande, para uma mentalidade simples, prática e disciplinada, né? Que é um exemplo, né, de pessoa. E assim, as pessoas, elas muito falam, mas o cara chegou lá porque ele tinha uma herança, alguma coisa. Para quem tiver interesse, tem um livro dele que chama O Rei dos Dividendos, que é a biografia do Barsi, né? O Barsi, ele era engraxate. Ele vendia bala no cinema para ajudar a mãe dele a pagar as contas. Ele morava num cortiço em São Paulo. O pai dele morreu cedo, a família abandonou os dois. Foi um arrimo de família, sem acesso a grandes escolas. Exato, o cara é um exemplo. Então, meu amigo, não foi fácil, foi difícil pra caramba, né? Ele passou por muita coisa, foi resiliente, sobreviveu e é um dos grandes do país. Por isso que a gente tem que admirar e idolatrar essas pessoas, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com elas, né? Exatamente, e tem o grau da humildade de poder mostrar que disciplina com trabalho é o que gera ali a diferenciação de pessoas. Exatamente, é isso. Jean, sem palavras para agradecer por essa aula. Assim, já te conheço. Acabou? 45 minutos aqui no prego, mas a ideia aqui é poder mostrar o quão importante é um especialista como você, né, trazendo ali métodos muito práticos, métodos muito acessíveis, e que agora cabe também um empreendedor que tem já uma empresa, por que não pensar em diversificar, não só em negócios, mas fazer com que a empresa dele possa ser uma futura pagadora de dividendos para sócios, fazendo isso em empresas locais, que são empresas de dono. Então a gente tem visto muito o que o equity está trazendo, né? Ou seja, abre ali 1, 2 sócios, mas você começa a colocar pessoas com essa filosofia e daqui a pouco você tem uma companhia, mesmo que familiar e local, mas que consiga também chegar nesse ápice aí, que são as empresas que têm a visão de pagamento de dividendos. Ou então pode até abrir capital, né? No futuro, sim. E as janelas estão cada vez mais escassas no Brasil, porque buscam empresas que têm não só a maturidade profissional, mas a visão de investir também em bons profissionais, ter contabilidades, auditores ali em níveis que geram credibilidade para o seu negócio. Então é outro ponto que a educação empresarial no Brasil, ela também tá mudando, né? Como você disse lá, a gente está indo em 1990, estamos também no empreendedorismo em 1990, porque coisas básicas o empresário ainda acha que é custo, não quer pagar um contador bom, não quer pagar um auditor, não quer pagar um consultor para poder ajudá-lo, mas em compensação quer as magias, né? Quer os milagres imediatos, quer apostar em uma coisa, tanto em ação quanto em empresa, que sejam rápidas, e a gente sabe que aquilo que é perene demora para acontecer. Mas para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem daquilo mesmo que você acredita, o que seria aí o Jean trazendo para a gente, compartilhando aí, abrilhantando ainda mais o nosso podcast. Rafa, eu acho que assim, tanto para o empreendedor quanto para o investidor, não existe caminho fácil, né? É um caminho que ele é difícil, ele é duro, né? Mas lá na frente ele é muito recompensador. Se você faz alguma coisa que você ama de verdade, que você gosta, o dinheiro ele vai ser consequência do seu trabalho,
né? As pessoas muitas vezes elas invertem a fórmula querendo dinheiro primeiro num negócio para depois começar a gostar. Não. Primeiro você ama o que você faz, você acredita num projeto e depois o dinheiro ele vai vir de forma natural. E tem aquela pergunta que é uma pergunta simples, mas o que você faria de graça? Talvez essa seja a sua vocação para você poder ali fazer com que o dinheiro seja uma consequência, né? Exatamente. E essa pergunta eu te responderia justamente ao AGF. Porque o AGF, nenhum de nós precisa trabalhar mais. Uhum. Então, mas você tá no AGF e tal, não sei o que, vocês cobram o curso, a gente cobra curso, etc., porque a gente tem colaboradores, a gente tem pessoas que precisam, né, receber shares, etc. Então tem uma família, uma estrutura por trás que é custosa. Mas a gente faz isso hoje não é por dinheiro. A gente faz isso hoje porque a gente gosta e acredita no propósito. Exatamente. Porque ninguém precisava, pensa, o Barsi não precisava dar uma única palestra. Nada, zero. Né? E ele tá lá, ele tá disposto. Se você chegar pro Barsi, ele vai ficar 40 minutos conversando com você. Né? Super solícito. E não precisa, ele não cobra um centavo. Uhum. Né? Então, eu acho que quando você encontra um propósito, por mais difícil que seja essa trilha, né, é você ter persistência, igual a gente falou aqui várias vezes, disciplina, que no final das contas o resultado ele vai vir mais cedo ou mais tarde. Genial. Isso, pessoal, é tão rico que a gente está ouvindo, que foi uma pessoa que empreendeu do zero, conseguiu vender a empresa, abriu um outro negócio sem precisar, em 4 anos se tornou, está ainda movimentando, né, cada vez mais a população, provocando a mentalidade das pessoas, provando em números e em método aquilo que pode ser vários futuros Barsis no Brasil. Imagina se a gente tiver o privilégio de formar 5. O método AGF conseguir formar 5 bilionários no futuro, com base no que vocês estão fazendo. Olha o impacto que isso vai trazer, não só para o Brasil, mas para aquela comunidade, né, da origem daquela pessoa, incentivar mais pessoas lá na frente, isso ser uma camada do bem mesmo, aí se tornam 25, depois 250, e aí a gente vai buscando parâmetros, né, que a gente tanto admira, que são Estados Unidos, países ricos, porque a mentalidade, a aposta, o tempo, a disciplina é o que transforma. E assim, pra gente no AGF não tem nada mais gratificante quando a gente encontra as pessoas de qualquer nível social e elas falam com a gente que nós mudamos a vida dela, né? Que hoje ela tem uma perspectiva de futuro, né? Que hoje ela tem uma renda, né? Isso é fantástico. No último evento agora que a gente teve, veio uma menina convidada de Curitiba, tá? E a história dela é uma história impressionante que talvez eu não tenha visto de ninguém com quem eu já conversei, de dezenas, centenas de depoimentos. A pessoa, o marido dela faleceu na pandemia, ela perdeu absolutamente tudo, com 2 filhos, entrou numa depressão profunda e ela falou que ela estava no fundo do poço, né, muito mal, com pânico, um monte de coisa, não saía da cama. Ela, por acaso, mexendo no celular, começou a escutar eu e o Fábio falando do AGF. Falando a questão de levantar, seguir em frente, correr atrás. Tem oportunidade aí, vamos embora. Vamos embora, seja melhor, vamos levantar. E ela falou que aquilo foi mexendo com ela. Foi mexendo com ela, levantou, começou a correr atrás, começou a superar todos os problemas, tudo que ela estava passando, começou a mudar de vida, começou a investir e hoje está recebendo já um dividendozinho. E foi lá em São Paulo, saiu de Curitiba, foi lá em São Paulo para dar um abraço na gente e agradecer, porque ela falou que a vida dela foi transformada, que se não fosse o AGF, né, ela nem sabe o que aconteceria. Isso não tem preço, Jean. Não tem preço. O que vocês estão fazendo é transformar uma geração, e é isso, é um bilionário que, se vocês conseguirem formar 5, esses 5 daqui a pouco vai formando 25, e é o N ao quadrado, né, o efeito exponencial mesmo. É isso, a gente forma um exército. Exato. Né? É igual o Barsi falou comigo, espalha a palavra. Então eu espalho aqui hoje a palavra. Então você aprendeu um pouquinho. Depois aqui, as pessoas que estão assistindo o podcast, ela passa o vídeo para outras e a outra passa para outra. Então começa aquela corrente super positiva em prol de uma coisa. E o mercado financeiro, ele é um lugar de oportunidade para todo mundo. Não quer dizer porque eu estou no mercado financeiro ganhando dinheiro que você também não possa ganhar dinheiro. Exatamente, não o dinheiro é infinito. Não é rouba-monte. Exato. Não é isso. Para eu ficar mais rico, eu tenho que tirar de você, Jean. Quer dizer, então, que todo mundo, se começar a utilizar a estratégia do AGF, não vai funcionar mais? Não.
Pelo contrário, provavelmente vai diminuir volatilidade, vai todo mundo ficar numa vibe de investidor, entendeu? Vai ser um negócio ótimo. E as empresas vão continuar pagando dividendo, vão continuar acessando o mercado para pegar... Isso vão abrindo outros mercados, claro, né? Então, esse é o mercado primário, esse é o mercado isso, que também tem possibilidade de dividendo com base na metodologia que segue a linha, mas em outra esfera, e traz maturidade, né? Quanto mais maturidade o mercado tiver, menos a população vai sofrer. Com certeza. Quanto menos desigualdade, mais feliz a gente pode usar o nosso país, que é lindo, tem um clima bom, a melhor comida. E a gente peca por isso, né? É isso. Por querer coisas rápidas, com pouco esforço e milagres aí, ou apoiando em governo, ou apoiando em jogos aí de tigrinhos, coisas que vão eliminando, né, a nossa capacidade de pensar. E tem uma coisa importante, só para fechar, que eu sei que você tá falando aí que nosso tempo tá estourado, daqui a pouco o pessoal expulsa. Daqui a pouco eles apagam a luz, hein? Mas é o seguinte, durante a sua jornada como investidor, você vai ser bombardeado o tempo inteiro por esse tipo de oportunidade. Seja jogo do tigrinho, seja Bitcoin, seja Avestruz Master, como a gente já viu. É uma série de coisas. E o seu amigo do lado, ele sempre vai estar falando que está ganhando. Ninguém nunca está perdendo. Exatamente. Né? Então, você precisa chegar ao momento da sua vida que você precisa acreditar em alguma coisa. Né? E essa estratégia nossa, ela é muito simples, mas ela não é fácil. Porque esses santos de pau oco que fica batendo na sua porta o tempo todo, com oportunidades, eles vão fazer você estremecer. Você vai duvidar. A sua fé vai ser testada várias vezes ao longo do tempo. Principalmente no início, quando você ainda não tem a visibilidade. Mas o que eu falo para cada um aqui é para acreditar. Para dar o primeiro passo. Começar. Porque quando você começar a ver esse resultado, você não para mais. Você não olha mais para trás. Acabou, é só aquilo. Não importa se hoje a melhor coisa é a renda fixa. Não importa se está todo mundo falando para investir em dólar. Não importa se está todo mundo falando Bitcoin. Você criou a sua tese, criou seu foco. A sua tese, ela já é validada e você acredita nela. E independente de cenário, ela é a estratégia que você vai seguir, faça chuva ou faça sol. Porque se você ficar pulando de galho em galho, de acordo com o que os analistas estão falando, com o que as pessoas estão falando, você nunca vai chegar lá. Porque para a estratégia funcionar, existe o que a gente estava falando, que é o compounding, que é a bola de neve, o juros sobre juros. É como se você estivesse plantando uma árvore, ela começa a crescer. Você pega a sementinha, planta de novo. Não, você corta. Você corta a árvore. Se você vende os seus investimentos e fica pulando de galho em galho. Sim. Então você precisa fazer exatamente isso que você falou. Deixar ela crescer, deu a sementinha, você vai plantar outra e vai começar com várias árvores que são os dividendos. Se você ficar pulando, isso nunca vai acontecer. E é exatamente o que acontece com a maioria. A maioria morre no meio do caminho porque não tem a paciência e a disciplina necessária para deixar de escutar o que ninguém está conseguindo fazer, que é ganhar, que é ser vencedor. Porque se tivesse todo mundo bem, né, a gente não precisava estar aqui hoje falando sobre isso. Não ia estar falando de um bilionário, né? Exato. Todos esses outros aí que compram, vendem, que fala dólar, seriam vários exemplos. Exato. E a gente não tem exemplos. E o que mais tem é especialista de tudo, que sabe tudo, né, mas nunca chegam em lugar nenhum, querendo te vender alguma coisa. Então acredita, né, não precisa acreditar em mim, pode acreditar na lenda viva que é o Luiz Barsi, que está aí para comprovar, né? Que saiu do nada, chegou onde ele chegou com 4 bilhões de reais numa estratégia atemporal, que é o que a gente tenta passar para as pessoas. Então é foco, disciplina, resiliência, tá? E isso vai te levar aonde você quer chegar. É isso. Contra números, não há argumentos. Não há argumentos. Não há. Exatamente. Jean, muito obrigado pelo seu tempo, né? Sou uma fã pelo que você fez na tecnologia, que você também desbravou um mercado que ninguém conhecia lá nos anos 2000, fez algo assim importante, trazendo segurança da informação para o mercado, e agora você está desbravando ainda mais, levando esse tema totalmente sensível e importante para a população, usando a sua genialidade, usando a sua humildade. Como você mesmo disse, eu sei que não é o dinheiro, é algo que agora já se torna banal, mas sim o tocar a vida da pessoa. Se como esse exemplo dessa moça de Curitiba, começar a ser replicado,
Olha o valor, né, que você está deixando no mundo, a inspiração que você vai ser para os seus filhos, para sua família, e isso não tem preço. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por acreditar também no nosso mercado, né, diferente de vários especialistas aí que falam o inverso, né, tem que ir embora, tem que sair. Eu sou uma que compactua muito com a sua ideia, que é o país de oportunidade. Quanto mais desafios, mais oportunidades, e depende de como que você enxerga. Rafa, e assim, eu que agradeço a oportunidade. Eu sei o trabalho fantástico que vocês estão fazendo aqui. Eu acompanhei desde a criação da empresa. Aquela salinha lá no centro, vai ser o Jean, não assusta não. Eu sei da história toda e eu fico assim, extremamente feliz, né? Cada vídeo, cada podcast que eu vejo, eu tô vendo o trabalho fantástico que vocês estão fazendo. E eu acho que da mesma forma que a gente tenta democratizar o investimento, vocês tentam democratizar esse negócio que talvez é tão complexo para a maioria das pessoas, que é o M&A, né, principalmente para o pequeno, né, que vocês estão tentando traduzir isso e trazendo uma facilidade fantástica de negociação que até então ninguém tinha feito. Vocês estão desbravando um mercado que é único, né, com credibilidade, com seriedade, que já está aí há tantos anos e vai só crescer. Então eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje, e sempre que você precisar eu estou à disposição aqui. Igualmente. Tá. Muito obrigado, meu amigo. Sucesso para nós e que a gente consiga entregar tanto para o investidor quanto para o empreendedor um mercado ainda mais maduro, mais saudável, com mais possibilidades de ganhos para todo mundo. Valeu, é isso. Gostaram do BuyCast, pessoal? Então sigam aí Jean Melo nas redes sociais. A AGF tá... Jean M. Melo. Jean M. Melo. E Ações Garantem. Ações Garantem no YouTube, também no Instagram. Isso. Vamos lá, pessoal. A gente tem muita coisa boa ainda para aprender. Com esse especialista aí é só o começo. Muito obrigado, Jean. Rafa.